Vamos falar de Vasco. O Ryan voltou da seleção brasileira depois de servir a seleção brasileira sub-20. Tem também sobre o Vasco, uma rápida lembrança que o Vasco lembrou do dia de Portugal. Também tem, segundo algumas contas aí, o Vasco chegou a um acordo com o Paulo Pitobeira, empresário do Léo Jardim, sobre os débitos que o Vasco deve ao agente, e com isso deve destravar a renovação de contrato do Léo Jardim. E também uma palhinha rápida sobre a seleção brasileira que venceu o Paraguai e se classificou para a Copa do Mundo. Tudo isso, desperta, vascaínos! Salve, salve, galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. E amanhã, às 9h30 da noite, amanhã. Eu ainda estou gravando na terça, me confundi. Amanhã a bola vai rolar, e como vai rolar? No Morumbi, São Paulo e Vasco é a 12ª e última rodada antes da parada para o Mundial de Clubes da FIFA. Bom, o Vasco só vai ficar secando os rivais cariocas, Fluminense, Flamengo e Botafogo, que infelizmente, graças aos políticos do Vasco, o Vasco ficará de fora, já que os últimos anos têm sido bem tristes. Bom, e o técnico Fernando Diniz ignorou chuva ontem, treinou o time, fizeram esse jogo contra o São Paulo. E teve a boa notícia que o Ryan chegou nessa quarta-feira depois de servir a seleção sub-20. O Ramon Menezes aproveitou a data da FIFA para fazer alguns amistosos e observar os atletas para os próximos compromissos da seleção de base, né? A última seleção antes da equipe principal. E o Ryan é um dos jogadores queridos, né, pelo Ramon. E nas próximas datas da FIFA ele deve ser também convocado novamente. E o Vasco fez uma operação a jato, por assim dizer, né, um gol fretado, e o atacante já está de volta, deve ser o companheiro do Vaiate no ataque contra o Tricolor Paulista. E sobre o time, o Fernando Diniz tem dúvidas de quem será o companheiro do João Vitor na zaga, entre o Luiz Gustavo, que tem jogado bem com o João Vitor, ou o Maurício Lemos, que se recuperou de lesão. E também no meio campo, o Moura, que teve que cumprir suspensão automática contra o Bragantino, deve voltar à vaga do Jair. O resto é que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco contra o São Paulo é o Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Gustavo, ou Maurício Lemos, Lucas Pinto, Hugo Moura, Nuno Moreira, Felipe Coutinho, Ryan, deveriam ser esses 11 que eles estarão jogando diante do São Paulo lá no Morumbi. Bom, de acordo com Coruja Vascaíno, o Vasco acertou os débitos que tem com o Paulo Pitobeira, empresário do Léo Jardim. O Vasco devia comissões ao empresário, e ficou acertado em 5 parcelas de 1.200.000. E o Vasco acredita que, chegando a esse acordo, vai destravar a renovação do Léo Jardim. Bom, tem muita gente criticando o jogador,
mas não é culpa do atleta. Vou falar sobre essa pauta na hora do almoço. Vou explicar isso, porque existe um gerenciamento de carreira, existe um contrato entre o jogador e o gerenciador de carreira. Vamos falar sobre isso na hora do almoço. E o Vasco, ontem foi Dia de Portugal, o Vasco fez uma lembrança dessa data. Olha aí, legal, um clube de origem português, e nunca esquece das suas origens. Também Dia de Portugal é Dia de Vasco. E não é à toa que a gente comemorou o título de Portugal da Nations, né? Na competição europeia, lá que o Portugal foi campeão em cima da Espanha. E para encerrar o nosso Despertar Vascaíno, a seleção do Carlo Ancelotti, sua primeira vitória à frente da seleção, bateu o Paraguai por 1-0. Um jogo que o Brasil dominou de início ao fim da partida. Melhorou ofensivamente em comparação com o jogo contra o Paraguai. O Paraguai foi uma pobreza ofensiva triste, embora defensivamente mostrou seguro, que me surpreendeu. Achei que o Brasil estaria totalmente perdido, né, já que é um jogo de estreia de um novo treinador. E quanto ao Paraguai, a seleção paraguaia, que também está com um caminho meio andado para a Copa do Mundo. Se eles vencerem o próximo jogo contra o Equador em casa, se não me engano, contra o Equador, já carimbam o passaporte para o Mundial. Então, quer dizer, foi um jogo que o Paraguai também não jogou pela vida, foi totalmente dominado. E o Brasil poderia ter vencido por mais gols, né? Já que perdeu algumas oportunidades. Teve o lance do Bruno Guimarães, que seria um lindo gol, mas o zagueiro do Paraguai tirou em cima da linha. Eu vi uma mínima evolução ofensiva do time, mas é claro que precisa de muito mais para ter cacife de competir com as equipes europeias. Se a Copa fosse hoje, eu diria que o Brasil não tem chance de competir com as equipes europeias. Precisa evoluir muito mais para ter alguma chance. Mas valeu a classificação, né, para a Copa do Mundo, a única, né, seleção que participou de todos os mundiais. Vamos para mais um mundial. E acredito que o Brasil se classificou 2 rodadas de antecedência, vai pegar o Chile em setembro e a Bolívia em outubro. E o Ancelotti, já com a classificação na mão, deve usar essas 2 últimas rodadas das eliminatórias para observar os jogadores e fechar o elenco visando um Mundial. Claro, vai ter amistosos que eles devem aproveitar também para aí achar um grupo competitivo para tentar ir o hexacampeonato. Bom, dos classificados para o Mundial da América do Sul está a Argentina, que já é campeão simbólico das eliminatórias com 35 pontos. O Equador, em segundo colocado com 25, né? Junto com o Brasil com 25 pontos, mas só o número de vitórias do Equador é maior. O Brasil. O Uruguai e o Paraguai devem carimbar o passaporte na próxima rodada. Assim, a última vaga direta e a repescagem, né? São 6 vagas e o 7º vai para a repescagem. Deve ser definida nas 2 últimas rodadas. A Colômbia, que deve estar 1 ou 2 vitórias e carimbar o passaporte.
A Venezuela e a Bolívia brigando aí quem vai para a fechagem. A Venezuela seria uma... Até podem ainda se classificar de maneira direta. Ambos têm 17 pontos, a Colômbia tem 22. Caso a Colômbia perca o próximo jogo nas eliminatórias, e a Venezuela que vai pegar a Argentina em Buenos Aires. Surpreender ao mundo, que seria realmente surpreendente, que aí saco de pancada, agora se dando luxo de vencer a atual campeã do mundo em Buenos Aires. Eu acho impossível para isso acontecer, já que o futebol é apaixonante por isso mesmo, onde Golias pode derrotar a Manjão Fortão. Então, se tudo espera de futebol, seria uma coisa surpreendente. Daria aí a chance da Venezuela se classificar aí de maneira direta para a Copa do Mundo. A Bolívia não se vai para a Copa do Mundo desde 1994. A única vez que eles se classificaram para a Copa do Mundo, venceram até o Brasil lá em La Paz, 2-0. Então, será as últimas rodadas eliminatórias, será mesmo para definir o sexto e quem vai para a repescagem. Mas valeu a classificação, mas olha, falta muito, muito ainda para fazer frente com as equipes europeias. Então, é isso, galera. Até o nosso Hora do Almoço, que a gente vai falar justamente nessa relação que mudou, né, dos clubes, atletas e empresários, devido à Lei Pelé, para vocês entenderem o caso Léo Jardim. Então, é isso, galera. Até o nosso Hora do Almoço e uma boa noite com o resumo da quarta-feira do Vasco. Até mais.